Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas Eduarda Menin E Rafaela Menin. E hoje ela tá aqui de novo com a gente. terceira vez já. Nossa querida colega, doutora Arabella, que é figurinha carimbada aqui, porque o papo é tão gostoso, né, Duda? fui Que não tem também. como resistir, né? 3 vezes pode pedir música no fantástico. E hoje a gente vai falar de um tema que eu tava doida pra poder conversar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre puberdade precoce, disruptores endócrinos e sexualização precoce das crianças e como isso tem afetado o desenvolvimento puberal das crianças. Então, trouxemos a Arabella, que é nossa ginecologista lá da clínica, né? E é ginecologista ampla em todos os aspectos, que ela cuida desde criança até idosas, passando por gestantes. Então, é uma pessoa perfeita para a gente poder falar sobre isso. Com certeza. Bem-vinda de novo! Obrigada, meninas. É um prazer. Então, vamos começar a conversar um pouquinho, Arabella, sobre esse assunto. Eu sei que você gosta muito, né, de atendimento infanto-puberal. E explica um pouquinho para o público o que é puberdade. Na verdade, começar do começo. Antes de a gente falar o que é precoce, a gente fala o que é Exato. puberdade. Então, a gente falou, quem não assistiu, convido para assistir. A gente falou um pouquinho da menopausa do climatério, que é uma transição, e a puberdade nada mais é do que uma transição também. A criança, ela passa da fase de infância para a transição para a fase adulta, e esse período a gente chama de puberdade. Ele é marcado por alterações corporais e emocionais, psíquicas também, dessa criança nessa fase. Então, geralmente, a puberdade vai acontecer em torno dos 8 aos 13 anos, e um marco importante da puberdade vai ser a menarca nas meninas, que vai ser a primeira menstruação. Lembrando que a gente já falou que a menopausa é a última. E essa menarca vai acontecer em torno dos 12 anos, isso é uma estatística de agora. Depois nós vamos falar que isso já mudou, isso era de um jeito, a tendência está caminhando para outro. Mas pode acontecer, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, entre os 9 e os 16 anos. Exatamente. E aí vem uma sequência, né, Arabella? Começa, né, primeiro marco aí que a gente tem que ficar atenta nas nossas crianças é o estirão, né? Aquela criança que de repente teve um crescimento muito acelerado, porque isso já pode ser um primeiro indício de que vão chegar aí outros sinais de puberdade. Então, acho que é importante a gente falar sobre a importância do acompanhamento pediátrico, né? E de fazer a curva de crescimento para entender o padrão de crescimento daquela criança, porque se ela tiver um salto muito grande, né? Se ela crescer aí acima de 6 centímetros por ano, por exemplo, já caracteriza como um estirão. E depois do estirão vão vir outros marcos de desenvolvimento corporais, igual a Arabella falou, que vão sinalizar para a gente a chegada aí da puberdade, né? Nas meninas, a gente tende a observar. É óbvio, gente, que a gente tem um padrão, mas não quer dizer que todo mundo vai se encaixar nele. Mas qual que é a tendência? A primeira coisa é o broto mamário. Então, o desenvolvimento dessa mama. E é extremamente importante das famílias observarem, porque é uma idade que a criança já quer tomar banho sozinha. Às vezes, ela não troca de roupa na frente do adulto, dos pais. Mas é importante ter esse contato, esse diálogo e essa observação atenta para a gente não comer mosca e não perder esses marcos, porque quando a gente for falar de diagnóstico, o diagnóstico clínico é essencial. Então, geralmente é uma mãe que observa a sua filha, que leva no pediatra, o pediatra pode dar a primeira pista, né? Olha, cresceu muito, vamos observar? Mas pode ser da família também. Eu vi que a mama dela mudou, já está começando com cheirinho na axila, já está começando a desenvolver pelo. Então, são coisas que a gente precisa, a gente mãe, né? Tô falando porque eu sou mãe de menina também, ficar atenta para, no primeiro sinal, já procurar atendimento. Exatamente, até porque existe esse desenvolvimento, né? Assim, a gente sabe que tem uma sequência, né? sequência, exato, essa palavra que eu estava procurando. Então, essa sequência, e a Arabella falou do desenvolvimento da mama, e realmente esse é um marco muito importante, né? Que nós ginecologistas, a gente sempre fica atento, e é um alerta aí para vocês, pais e mães, porque quando a menina começa a desenvolver a mama, mais ou menos é esperado que dali a uns 2 anos ela vá ter a primeira menstruação, né? Então, a gente consegue, se for o caso, intervir, dependendo do diagnóstico que a gente vai falar, se for precoce, para a gente conseguir, então, prorrogar um pouco essa chegada dessa primeira menstruação, pensando na questão, principalmente, gente, do desenvolvimento genético, de alcançar o desenvolvimento genético da altura daquela menina.
né? A gente vai falar um pouco sobre o principal impacto da puberdade precoce é na altura final daquela menina. É, né? impacto prazo, físico, em né? curto prazo, né? Pensando, Porque né? depois, ao longo da vida, vão ter outros também. É. Isso que a Rafa falou é muito importante, porque é uma questão que está mudando muito. Então, antes, por que as famílias não se preocupavam com isso? Porque não tinham uma incidência tão aumentada de puberdade precoce igual a gente vê hoje. Então, teve um estudo muito, muito interessante, um estudo grande, que foi publicado em maio do ano passado na JAMA, no JAMA, que é um jornal norte-americano bastante importante. Eles avaliaram 71 mil mulheres nascidas entre 1950 e 2005. Então, 1950 a 2005, 55 anos. E eles observaram que nesses 55 anos houve um valor dobrou o número de meninas com essa puberdade precoce. Então começou a se falar mais sobre isso, chamar as famílias para ficarem mais atentas, elucidar hipóteses que justificassem isso, porque os fatores patológicos sempre existiram, né? Uma das causas são os tumores, pode ser um tumor ovariano, pode ser um tumor suprarrenal, pode ser um tumor cerebral, um amartoma, pode ser lesões intracranianas, mas isso sempre teve. Então, por que é que ao longo desses 55 anos, né, nessas últimas décadas, houve esse boom, houve esse aumento tão importante? E aí começou a se ver que hoje, na verdade, é uma minoria dos casos que é explicado por essas causas patológicas. A maioria eu ia falar iatrogênico, mas fica pesado, né? Porque aí a culpa é sempre da mãe, né? É do pai. Então, vamos falar de idiopático, mas, na verdade, é comportamental, é de estilo de vida. Exato. E, assim, primeira coisa que se observou, a partir da década de 70 para cá, de 1970 para cá, um aumento expressivo de obesidade nas meninas. Isso caminhou lado a lado com um aumento expressivo de puberdade precoce. Então, gente, aí fomos estudar, será que realmente é um viés ou se é de fato alguma coisa que tenha, que fator tenha causal, assim, mesmo, né? um Uma nexo relação. sem ser um viés. E aí, o que foi visto? Primeira coisa, gordura, hoje a gente sabe que é um órgão endócrino. Gordura produz insulina, produz leptina, então eles interferem nessa questão, estão associados com essa interferência na puberdade precoce. Segunda coisa, meninas com maior tecido adiposo vão ter maior hormônio sexual, né? Por causa da estrona e acaba antecipando o desenvolvimento mamário, antecipa também essa puberdade de acontecer, que a gente espera que seja entre 8 e 13 e a menarca com 12, a gente está vendo isso acontecer antes. E um terceiro fator que foi visto para explicar por que a obesidade tem associação com a puberdade precoce é que tem vários estudos já, acho que a gente falou um pouquinho disso no nosso podcast de Teoria dos 1000 Dias, a gente falou de epigenética, mostrando que as crianças que se alimentam predominantemente de proteína animal e de ultraprocessados, então aquelas que é muito, muito visto na infância, lanchinho, refrigerante, salgadinho, guloseima, fritura, essas crianças apresentam uma maior incidência dentro desse grupo, comparando com as crianças que comem mais fruta, verdura, legume e alimento não processado. Nesse primeiro grupo tem um aumento também da incidência de puberdade precoce, bem interessante, principalmente nas meninas. Nos meninos nem tanto, nas meninas mais. E é interessante a gente mencionar aqui, então, né, que a puberdade precoce é o aparecimento dos caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos. E eu até estava lendo também sobre a idade da menarca ao longo do tempo. É muito interessante, porque tem dados que mostram estudos de que na era paleolítica, a menarca era entre 7 e 13 anos, para compensar aí a baixa expectativa de vida. Depois, no tempo clássico, até mais ou menos ali, o tempo medieval, era mais ou menos em torno de 14 anos. Aí, quando veio os tempos modernos, com a Revolução Industrial, com a piora da qualidade de vida, foi para 15, 16 anos. E agora a gente já está uma idade média aqui no Brasil de 12 anos e meio, 12 anos e 5 meses. E alguns estudos mostrando que está reduzindo nos Estados Unidos, já está 11 anos e 9 meses, né? Então, é importante a gente ressaltar que a idade da menarca, ela também pode mudar de acordo com a época, né? Com a tendência. E isso a gente vem observando. Com o ambiente, exato. E a gente vem observando justamente isso, porque
o impacto principal, igual a Arabella falou hoje, é da obesidade. E a gente também sabe de outras questões que são também possíveis de estar interferindo, como os disruptores endócrinos, que Sim. são substâncias presentes aí em várias situações, em plástico, em cosméticos, né? E que podem também levar a essa alteração e levar à puberdade mais precoce. Então, só explicando um pouquinho o que são esses disruptores ou desreguladores endócrinos. Então, assim, são substâncias às quais a gente está exposto todos os dias. Não tem jeito de fugir, infelizmente. E são substâncias que elas são capazes de ou aumentar, ou diminuir, ou bloquear. De alguma maneira, elas interferem na função endócrina, na função do hormônio. E hoje a gente vê isso muito na saúde reprodutiva. Exato. Então, na reprodução, na gravidez, nas taxas de abortamento e na puberdade precoce. E aí, por que elas fazem isso? Na verdade, elas interferem naquele eixo. E onde que elas estão presentes? Porque a gente falou, está presente em tudo. Uhum. São muitas substâncias, eu não tenho nem ideia. Tem uma lista completa, se vocês tiverem curiosidade de digitarem no Google, é uma lista enorme. Elas são geralmente agrupadas por tipos, mas é uma lista enorme mesmo. E aí eu achei muito legal, porque a principal que a gente pensa, eu acho que vocês já devem ter escutado também falar do BPA. Exato. Por causa de mamadeira e porque foram criadas leis. Claro que não começou no Brasil, o Brasil foi um dos últimos. A gente geralmente está atrasado nessa questão de legislação, mas a gente fala sempre do BPA, que é o bisfenol A. Só que eu vi esses dias que a indústria, diante da proibição e de uma legislação mais rigorosa de proibir o uso dessas substâncias, já que foi visto o malefício dela, que está associado com todos esses problemas que a gente falou, hoje já tem o BPF e o BPS, que são outros dois tipos de bisfenol, que a indústria produziu, desenvolveu com o argumento de que não era o A, então que não teria esses malefícios, mas hoje já se sabe que são os mesmos. Então a gente não precisa mais falar BPA, bisfenol, quaisquer que sejam, eles estão associados com esses problemas. Então ele é classificado como um desregulador endócrino. E também tem benzeno, que está na gasolina, está nos solventes, nos diluentes. Tem o DDT e outros pesticidas. Então, a menos que você tenha uma... Fitalatos que tem em cosméticos, principalmente esses com cheirinho. na maioria dos difícil, cosméticos, né? na verdade, shampoo, condicionador, hidratante, maquiagem, esmalte. Então, gente, assim, a gente vai dar umas dicas depois do que fazer para minimizar, mas excluir é É impossível. impossível. Por Tudo é exemplo, impossível. o bisfenol que eu falei, a gente fala muito dele da mamadeira, porque ele está nesses plásticos mais durinhos, mais resistentes, mas ele reveste lata. Então, você comeu um milho enlatado, um molho enlatado, está em contato com a substância. Pesticida, a menos que a gente tenha uma hortinha em casa, ou que a gente consiga se alimentar exclusivamente de orgânico, que é muito difícil, porque o custo ainda é alto, a produção ainda é pequena, estaremos expostos. Ainda que eu não consuma alimento sem ser orgânico, o pesticida vai cair no lençol freático e, de alguma forma, a gente vai acabar bebendo essa água. Então, assim, não se expor, impossível. Já nos expusemos, inclusive intraútero. A exposição passa pela placenta, mas a gente tem como minimizar isso daí para ter um efeito menor, principalmente pensando em epigenética, em transmissão, em passagem intraútero, em primeira infância, que é extremamente importante esse marco, e o desenvolvimento da criança vai impactar para sempre na vida adulta dela. É que nem a Arabella falou, acho que excluir é impossível. Eu acho que se a gente for pegar a lista toda e a gente vai ficar louco, né? Porque a gente não vai Não dá. querer fazer nada, não vai querer ter contato com Respirar. nada, respirar. Mas a questão é diminuir o contato, assim, pelo menos em algumas fases específicas, né? Que são importantes. Estão na gestação, na primeira infância. Então, depois a gente vai dar as dicas, mas eu já consegui pensar em um tanto de coisa aqui, que principalmente meninas, né? Que Exato. gostam, cosméticos, essas coisas. É. Que a gente tem que tentar evitar, pelo menos, né? Nessa E a gente fase. falou, das consequências, né? Assim, então, obesidade. Ah, mas minha filha não é gordinha, então ela tá isenta de risco? Não tá. Porque tem uns fatores também interessantes. Não precisa da menina ser obesa, só de ter um sobrepeso.
E teve um dado da Sociedade Europeia de Endocrinologia Pediátrica, eles conseguiram associar puberdade precoce com aumento de exposição à tela e sedentarismo, Exato. A que gente de repente, indiretamente, vai estar associado a um sobrepeso. E tem outro fator também muito importante, que é o estresse. De o alguma sono, E maneira, a redução do sono, redução de sono, que pode estar associado com essa acesso à tela, tela, exato. né? E não tem higiene do sono. E o estresse, que eu achei muito legal, porque eu fiquei pensando, gente, mas estresse. para uma criança, né? Mas as crianças mas hoje o são estressadas. às vezes por É. conta de uma sobrecarga de tarefas, Exato. ou se a gente for pensar em pessoas mais carentes, né, numa situação de maior vulnerabilidade, aumenta nessas crianças estão mais expostas a risco de abuso, Uhum. a riscos de fatores estressantes mesmo, né, socioculturais, socioeconômicos. E aí por quê? Porque uma das formas de resposta ao estresse é através do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E a adrenal está associada também, de alguma maneira, com esse desenvolvimento da puberdade. Então, não só as crianças obesas, sedentárias, expostas à tela, que dormem pouco, mas também as crianças que estão sujeitas a uma carga de estresse. E a gente tem que pensar que criança não tem a mesma bagagem de lidar com estresse do que um adulto. Exato. Então, de repente, uma coisa que para a gente é tranquilo, para ela não é. Então, esses fatores estressores também são eles também Desencadeantes, né? são desencadeantes de alguma maneira. É obviamente que a gente está falando de multifatorial, não vai ser uma coisa só. Ah, o menino come chips todo dia, vai? Não necessariamente, né? Mas a gente tem que lembrar também desse fator que é o estresse. No caminho para cá, a gente estava até comentando desses fatores, a gente estava falando, inclusive, dos fatores comportamentais também, né, Rafa? É. Essa questão das telas, né, que a gente falou, que acaba influenciando, prejudicando a qualidade do sono, a gente viu que tem relação com a melatonina, a gente falou também do comportamento das crianças e adolescentes hoje em dia ali, quem está entrando, de uma sexualização precoce também, né, essa questão comportamental que também tem se iniciado cada vez mais precoce e que também, de certa forma, não diretamente pelos estudos que a gente viu, mas indiretamente também tem influência no eixo todo, né? Desde hipotálamo, hipófise também, porque tem um estímulo cerebral ali para aquela criança, né? E quando a gente fala de uma puberdade precoce, a gente está falando de crianças. Crianças que têm cabeça de crianças, mas que vão desenvolver corpos de mulheres e vão menstruar. Ou seja, o corpo delas, teoricamente, já é apto à reprodução. Uhum. E aí vem uma preocupação muito grande, né? Porque essas crianças, elas vão estar mais propensas também a abusos, né? Então, Infelizmente. outro dia eu atendi uma paciente cuja filha menstruou aos 7 para 8 anos. E ela me contou que ela levou a filha num atendimento pediátrico de urgência por causa de uma tosse. E na consulta, a pediatra viu que ela já estava com as mamas bem desenvolvidas. E ela falou: olha, mãe, mais preocupada do que com a tosse, eu tô com essa mama da sua filha, você precisa procurar um ginecologista urgente. Passou a medicação, a gente vai falar um pouco sobre isso, para tentar bloquear essa descida da menstruação. Mas a mãe não conseguiu a medicação a tempo e a menina teve a primeira menstruação. E aí ela chegou para mim, gente, uma criança, uma criancinha já com seios, com pelos, já menstruando. E aí a minha preocupação já é proteger essa criança. Porque ela vai acabar recebendo uma atenção sexual Tá. antes dela ter um Exato. suporte emocional para lidar com isso. Por quê? Porque é um corpo de mulher. Exato. Com uma cabeça realmente De criança, brincando de criança, né? Uma boneca. imaturidade ali emocional e tudo. Ela nem entende o que aconteceu, o que está acontecendo. O contexto para ela não faz sentido. Ela ainda é uma criança mesmo, né? Então, além da parte física, e o Arabella falou, tem impactos emocionais e sociais que a gente tem que estar Exatamente. muito atento, né? E assim, se a gente for pensar que a puberdade por si só já é uma transição com muitos desafios, é uma fase extremamente difícil para a menina. Tem meninas que lidam melhor, tem meninas que nem tanto, mas é uma transição difícil. Você já pensou eu colocar essa menina sem ela ter tido um tempo de ter uma bagagem, de ter uma carga, um desenvolvimento para lidar com isso, sem ela ter tempo de ter criado ferramentas? É extremamente complicado. E aí vai ser uma menina que vai ter
por conta desse desenvolvimento que está diferente das coleguinhas, vai ser uma menina que vai ter mais risco de sofrer bullying. A gente já falou do abuso sexual, que de fato é uma preocupação muito grande da gente ginecologista, porque é uma menina que tem uma cabecinha de criança, que não tem esse preparo emocional, que Não não tem vai noção saber dos lidar, perigos. mas que é um corpo de mulher. Né? Pode ter dificuldade com a amizade e é uma menina que está sob maior risco por tudo isso, por outros fatores, de problema mental. Menina que deprime, menina que tem mais crise de ansiedade. Infelizmente, é um grupo que a gente vai ver, tem estudo de psiquiatria mostrando isso, que vai ser um grupo de meninas que ela está mais sujeita a experimentar precocemente álcool, droga ilícita, ter comportamento sexual. Aí entra risco de infecção sexualmente transmissível e principalmente Gestação. risco de gravidez na adolescência. Isso é muito comum. E eu gostei, Duda, quando você veio falar quando você já falou dessa questão das meninas com comportamentos Mais sexualizados mais precocemente, sexualizados né? precocemente, e eu acho que cabe aqui, cai igual uma luva, a repercussão que teve aquele vídeo do Felca, Sim. Nossa, que muito. ele falou sobre adultização precoce. Gente, isso é muito importante. E eu salvei aqui, vou colar, porque eu não decorei, não, uma frase que eu achei tão pertinente para isso. A gente acelera os áudios, pula as aberturas e ignora os termos. Depois dizemos que a vida está passando rápido demais. Que é o que nós estamos fazendo com as crianças. A infância é uma fase tão importante para a gente ter ferramenta depois para lidar na vida adulta, para a gente desenvolver melhor nosso cognitivo, nosso psíquico. E aí, de alguma forma, que eu acredito que seja por conta de efeito manada, a gente tá. Eu tô colocando a gente, eu não faço isso em casa, eu sou a chata da escola, eu sou a mãe louca, a retrógrada, mas eu tô colocando a gente como sociedade. Então, eu me coloco aqui, eu tomo as dores. Estamos correndo com a infância das crianças, a gente está acelerando isso. De que forma? Eu estou oferecendo eh, coisas para minha criança que não precisaria de agora, vai ter o tempo dela. Uhum. Então, além disso aí, propiciar comportamentos adultizados, que não precisa, porque vai ter o momento dela fazer isso, ainda entra aqui os disruptores. Então, essa criança que ela é estimulada, e eu vou falar estimulada porque não é a criança que pega o dinheirinho dela e vai lá comprar. Uhum. É a família que dá ou a família que permite alguém que dê e ela use. Skincare. Não é hora disso. Maquiagem, menina que usa maquiagem todos Todo os dias. Pinta a unha todos os dias. Usa produto de beleza de adulto. Desodorante que não é para essa fase. Porque, de fato, vai precisar começar a usar desodorante. Mas tem os desenvolvidos Para criança. para criança, né? Que não tem alumínio, enfim. Começa a usar produto de shampoo, condicionador, hidratante que é de adulto. Gente, isso é extremamente sério. A gente, adulto, tá dando isso para criança, porque é com a nossa permissão, e geralmente somos nós adultos que compramos, sem pensar no malefício disso. E é sem pensar o seguinte: para quê? Deixa a criança ser criança, deixa ela ser livre, deixa ela de pé no chão, roupinha de criança confortável. Não precisa de tela à noite, criança vendo novela das 9, gente. Não tá na hora. E aí lá na frente vai ter esse tipo de problema, vai ser uma criança que pode desenvolver uma puberdade precoce, vai ser uma criança que pode ter um monte de problema psicológico. A Rafa falou de um dos problemas, de uma das consequências físicas, que é não alcançar A altura esperada, né? a meta, né? A altura esperada. Geralmente elas vão ser crianças menores, porque ela começa a crescer rápido, mas ela para rápido também. E também efeitos, esse sendo um efeito físico em curto prazo, mas também efeitos em longo prazo. Essas meninas com puberdade precoce, elas têm um risco muito aumentado em relação à população geral de desenvolver câncer de mama e de ter todas aquelas doenças crônicas não transmissíveis, que a gente sempre fala, acho que todos os Exato, podcasts nós todos. falamos Uhum. disso. Diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica, que mais? Doença cardiovascular, doença mental, nós já falamos aqui, né? Depressão e tudo mais. Então, para que acelerar? Deixa a criança ser criança. Vai ter um momento, né? Ela adolescente vai ter um momento de maquiagem, usar esmalte. Ah, mas eu comprei um produto que é para criança. Você tem certeza? Você leu o rótulo? Que é realmente. Gente, a lista de desregulador endócrino, a gente já falou que é enorme, é gigantesca.
E É difícil eu não garantir ponho que minha não mão no tem. fogo, assim, que isso aqui é para criança, eu tenho certeza que não vai ter. De repente vai. E aí é uma coisa que as meninas falaram, se não for feito esse bloqueio antes da primeira menstruação, perdeu o time. Exato. Eu, outro dia, tava vendo Reels no Instagram, momento ali de Relaxamento e vício. teoricamente, relaxamento, né? Que a gente não Eu acho que relaxa não muito relaxa. nesses momentos, não. Mas eu tava vendo, gente, passou pra mim um vídeo de adolescente, uma adolescente, menina. Tipo, quantos anos? Seus 13 anos, 14 anos, se arrumando pra ir pra escola. Ah, Eu fiquei Get ready. Como é que é? Get ready Get with ready me, with me. pra ir pra escola. Eu fiquei chocada, porque eu falei, em que momento que ir pra escola virou esse evento todo? pelo amor de Que as Deus. meninas se maqueiam inteira pra ir pra escola, fazem babyliss pra ir pra escola, vão com roupa, assim, né, super Porque tem escola arrumadas que pra ir não pra precisa de escola. uniforme, né? Ou então é só a blusa e o resto é a É. critério da criança. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, o meu maior desafio pra ir pra escola era acordar cedo pra ir pra escola. Arrumar mochila. Lavar o rosto, escovar o dente e literalmente ir pra escola. E assim, era uniforme, eu lembro quando a gente era criança e tinha uniforme. E, gente, que criança que nunca teve uma calça de escola remendada ali, porque E Tá que tudo criança. rasgado, joelho, E que sabe? criança que nunca dormiu com a roupa da escola pra não ter que levantar cedo e foi amarrotada. E Aham. tá tudo certo. Ninguém E nem tudo falava bem, era disso. escola, a gente estava lá realmente para estudar. E eu fiquei realmente chocada com os adolescentes, assim, passando por isso. É Eu muito falei, meu Deus, precoce, é né? muito Exato. precoce. E é um foco no corpo, é uma hipervalorização de imagem. Que é outra questão preocupante. E é um tiro no pé, porque Uhum. geralmente vai ser uma criança que vai ter problema com a autoimagem lá na frente. Uhum. Vocês E viram, fora as questões alimentares, né? É. Bulimia, anorexia. por causa dessa busca do corpo perfeito. E aí entra o que eu ia comentar agora. Não sei se vocês viram, uma notícia muito triste que saiu, né, semana passada, de uma adolescente de 14 anos que teve uma complicação por causa de prótese Cirurgia de silicone. plástica. É. Com 14 Gente, 14. anos. Eu não sei como é que é a legislação não Foi sei em se outro tem país. Foi em outro país. de cirurgia, mas aqui não sei se tem também em relação à faixa etária, não sei se tem. Uma regulação, uma Mas, regulamentação, gente, né? o corpo não tá nem totalmente. Assim, ó, Desenvolvido. vou extrapolar aqui. Mas de repente vai fazer uma cirurgia e vai continuar crescendo e vai continuar mudando. A gente tem que realmente repensar quanto sociedade, né, Uhum. gente? Que eu assusto também. Você falou de arrumar de 13 anos, mas tem crianças menores que isso fazendo, né? Sim. É. Então, fazendo maquiagem, ensinando a fazer maquiagem na internet. E nossas filhas podem estar consumindo isso e achando isso legal e quererem fazer também, né? Exatamente. Então, a gente precisa ser a mãe chata mesmo, A Arabella. influência do bem, gente. Pra fazer a influência do bem, de que criança é criança, não tem que ter celular antes de determinada Deixa idade. sujar, deixa brincar. Tem que brincar, ir pra escola é pra brincar, é pra sujar, não é pra estar, né, Rasgar o com uniforme no look. joelho, porque cai. Gente, isso Isso é muito é preocupante, gente. ferramenta para saúde mental, criança. Gente, a infância é maravilhosa. A infância, olha o tipo de preocupação que você tem que ter na infância. Exato. Entendeu? É hora de explorar, é hora de desenvolver. E para criar até base para você ser um adulto minimamente emocionalmente regulado. Exatamente. E a gente estava comentando aí dessa questão de não preparar a criança para a puberdade, isso ser ter consequências futuras. E eu fiquei pensando o quanto que é importante nós, como mães de meninas, né? Geralmente, quando vai chegando Eu achei próximo- fofo agora, nós como mães de menino, que tem um menino na barriga. A minha ainda tá na Ai, barriga. Aproveita, já gente, que chamou estamos as nos mães últimos de episódios menina. até a Cecília nascer. Último. Amei isso agora. Nós, mães de menina, é isso aí, mães de menina. Fala aí, mãe de menina. E chega uma fase ali que a gente vai chegando próximo da idade ali, que você sabe, né? Que a criança vai passar por essa fase, pela primeira menstruação, pelas mudanças no corpo. E a mãe vai preparando aquela criança para o que vai acontecer, né? Vai conversando, vai explicando. Quando aparecem as primeiras mudanças físicas, né? Então, das mamas, o primeiro sutiã, explicando ali tudo. Então, assim,
tem todo um preparo aí que dura cerca de 2 anos, mais ou menos. Até mais, viu? Porque acho hoje que eu já mais. meio que converso com a minha É. mais Mas se você velha, for ela já tem uma pensar, noção do é. que vai acontecer. Sim, qual mas que, você né? é uma mãe Eu sou ginecologista, é diferente. tudo é diferente. Se você for pensar que realmente a partir dos primeiros sintomas físicos ali, né? A mãe vai isso ter são os cerca 2 de anos. 2 É. anos para ir preparando aquela criança, explicando para ela das mudanças corporais que vão acontecer dali para frente, das mudanças emocionais e preparando. Aí pensa, de repente, uma criança que não passou por esse preparo emocional, que não sabia, nem sabia o que era aquilo, tem uma primeira menstruação. Não, É muito, eu acho que mexe Mexe muito com a muito, cabeça com da certeza. criancinha. E tem um fator aqui. Gente, eu tô fazendo tanta relação com o podcast da menopausa que eu acho que todo mundo tinha que ver. Todo mundo tem que ver aquele episódio, ele é Foi fundamental. maravilhoso. No da menopausa, a gente falou sobre um dos desafios que as pessoas não falarem sobre, não Uhum. conversam. A Rafa falou assim, teve uma paciente que perguntou, quantos anos sua mãe entrou na menopausa? Quantos anos sua mãe teve a menopausa? Né? Menopausa é marco. Não sei. E isso também que você está falando, Duda, antes era uma primaiada e os primos cresciam e a gente via a prima mais velha menstruando. Conversava entre A si. gente via acontecer. Hoje, as crianças são filhas únicas que estão dentro do apartamento. A gente perdeu muito essa questão de comunidade, essa história da aldeia. Então, mais uma função, assim, extremamente importante para a mãe, que de repente antigamente não tinha tanto, mas é muito importante conversar com a sua filha. Hoje as escolas têm o seu papel também, né, nessa questão de sexualidade, mas não é tanto ainda. Então é importante a mãe ou a irmã mais velha, que seja uma madrinha, alguém que tenha vínculo com essa menina, conversar desde cedo, Ou às né? vezes até um profissional de saúde, né? O Sim. pediatra, a gente se coloca à disposição Ginecologista. para atender criança. Adoro também atender criança, né? Explicar essa menininha mesmo, né? Que menstruou precocemente, tive que ter uma conversa com ela, explicar tudo. E é isso, a gente também, né, teoricamente, a gente tem a teoria e o jeitinho para poder falar com a criança, igual a Duda falou. Eu, por ser ginecologista, eu tenho muito mais facilidade, por exemplo, de conversar com as minhas filhas, com E tem mães naturalidade. que não conseguem Que não e preferem que a gente conseguem. converse. Porque às vezes também não vai ter nenhum conhecimento, igual a gente sabe, né, dos desenvolvimentos, dos marcos, a ordem A ordem. cronológica. Então, gente, é importante, levem as filhas de vocês. Ginecologista não é para ir só depois que tem a primeira menstruação ou quando está grávida. Pode, inclusive, deve levar ali com uns 10 anos, para já a gente começar a ter essa conversa sobre menstruação, explicar como vai ser, orientações de vacinas, né? Então, é super importante. E uma das questões, né, que a gente preocupa dos pais ficarem atentos é justamente de vocês levarem a tempo essas crianças no ginecologista. Igual a gente falou, né, das primeiras coisas que chama a atenção é a aceleração do crescimento. Depois vai vir o brotinho mamário. Então, começou a desenvolver mama, gente, se for antes de 8 anos de idade, leva no ginecologista. A gente falou a questão da altura. Por quê? Porque depois que a menina menstrua, né, pela questão hormonal, os ossos da criança não crescem mais, crescem muito pouquinho, então ela não vai, talvez, desenvolver uma altura. Então, pensa uma criança igual a que eu atendi, com 1,40 m, né? Então, ela vai crescer E de repente os pouquinho pais mais. altos, então o potencial Exato. dela era muito maior. Era muito maior. Então, essa é uma preocupação imediata. Porque se a gente conseguir fazer o tratamento, né? A gente vai estudar por que está acontecendo aquela puberdade. Se for o que a gente chama de puberdade central, aí sim a gente pode fazer um tratamento. São injeções de bloqueio, que a gente vai levar até mais ou menos a idade óssea ali de 12 anos, para depois suspender ela poder menstruar, mas pelo menos tentar atingir o potencial E genético para dela de igualar altura. com os pares, né? Mais ou menos Exato. com as coleguinhas da sala, as crianças mais ou menos da mesma faixa de idade cronológica. Exato. Então, isso tem o tempo certinho que precisa acontecer. Então, gente, mães, fiquem atentas ao corpinho das suas filhas. Começou a desenvolver mama, depois vai vir provavelmente os pelos, né? Então, pelos na axila, O pelos na odor, região né? genital, o odor. Então, se isso acontecer, a gente ainda tem tempo de fazer o bloqueio. Mas se a menstruação chegar, aí, aí não tem mais infelizmente, jeito. já é tarde, né? E outra questão, Arabella, que eu acho que é muito importante a gente falar em relação à puberdade, não só a precoce, mas a puberdade em geral, são em crianças que, às vezes, não têm um entendimento. Não só crianças por serem infantis ainda,
Mas crianças, por exemplo, com autismo. Outro dia, uma paciente Síndrome me de mandou, Down. síndrome de Down, me mandou mensagem extremamente preocupada, porque a filha dela está na adolescência, 11, 12 anos, e toda vez que ela menstrua, ela fica muito nervosa, ela tem um nível de autismo moderado grave, então isso mexe muito com ela, ela não deixa trocar o absorvente. Então, tem questões, gente, que às vezes a gente, mães de crianças típicas, a gente não imagina o quão pode ser difícil para as famílias de crianças atípicas quando a menina entra na fase da puberdade. Sim, porque é o que a gente falou, além desse transtorno da própria menstruação, que a menina lidar geralmente com um fluxo que vai ser aumentado no início, fluxo irregular, Cólicas. cólica, pode ter dificuldade de. Mesmo, gente, pra gente pode se parecer óbvio, mas não é. O uso de absorvente para elas é difícil, higienização. E realmente essa questão da irritabilidade é a transição, é o que a gente falou. Às vezes isso acontece antes, tem menos tempo ainda para eu ter recurso para lidar com aquilo ali, que é um turbilhão, é uma emoção, é uma desregulação emocional, ela não saber lidar com raiva, é tudo muito difícil essa transição. E uma menina que ainda tem esse fator, né? Essas crianças atípicas, isso é mais complicado ainda. E é difícil para a família. É muito difícil. Ela falou que ela está sofrendo com isso. Né? Então, assim, aí, mais importante ainda, nós ginecologistas estarmos perto dessas famílias para a gente poder oferecer, às vezes, meios da gente suspender essa menstruação. Né? Dependendo da situação, vai ser a melhor possibilidade. Então, às vezes, usar um contraceptivo injetável, né? Que não vai depender da criança tomar um remédio. Ao mesmo tempo, a gente vai tirar o risco, talvez, de uma gravidez, né? Por um abuso. E tirar esse sofrimento, tanto da adolescente ali, quanto da família, realmente. Né? Eu acho que, principalmente, lidar com essas questões emocionais mesmo, né? É bem difícil. TPM, as mudanças, é raiva, é choro, é irritabilidade, é a questão da higiene que você falou. Muitas vezes a criança ali não quer deixar, né, o adulto ali ajudar. Nossa, eu acho que eu já peguei casos assim também. Uma criança neuroatípica, né? Eu tenho um olhar sobre isso. De Down, e é muito complicado. E aí, na verdade, a melhor opção realmente as mães procuram, na verdade, já sugerindo, já pedindo, na verdade, essa alternativa de suspender essa menstruação mesmo dessas meninas. Exatamente. E para uma adolescente, né, que já é uma adolescente de 12, 13 anos. Aí, quando chega a primeira menstruação, a Arabella, ela deve ou não deve ir no ginecologista? Ela já tinha que ter ido antes, né? Vamos combinar aqui que as nossas pacientes que assistem o nosso podcast, elas já vão falar com a mãe. Mãe, na verdade, isso que a Rafa falou, menstruou na idade normal. Então não preciso ir porque não fui precoce. Gente, claro que precisa, porque a gente tem um monte de orientação para dar para essas meninas em relação à mudança do corpo, porque o corpo não para de mudar quando menstruou a primeira vez. Ali é um marco, é um início, né? A gente ainda vai ter uma fase de maturidade de eixo, então a gente vai ter que conversar sobre irregularidade do ciclo, que está tudo ok, né? Tem um momento, um período esperado para isso. Conversar é uma oportunidade maravilhosa de conversar sobre higiene íntima, que hoje a gente vê adultas fazendo coisa errada. Então, se a gente educar, é função de educar. Eu acho muito que a consulta ginecológica, na maioria dos casos e na maioria do tempo da consulta, a gente tem mais papel de educadora do que de resolver. Não é apagar incêndio, é educar, é profilaxia, é prevenção de problema futuro. Então, eu acho que as consultas que são bem conduzidas, que a gente demanda tempo conversando em vez de pedir um exame, sabe? Deu uma alfinetada agora. E aí ele vai cortar isso. Vai não, não vai não. Mas aí é importante. A gente gasta tempo conversando, mas a gente colhe um fruto que é uma paciente que não vai vir com aquilo ali. Então, é uma paciente que não vai vir, de repente, com uma desbiose, com um corrimento de repetição, porque lava errado. Não vai ser uma paciente que vai ter também, o tempo todo, né? Sabe o que eu acho mais? Mais do que isso até, é a criação do vínculo. Então, a gente já começa a criar o vínculo com essa adolescente, ela vai se sentindo cada vez mais à vontade com a gente. Eu sempre falo, olha, quando você
começar a namorar, Começar uma educação né? sexual, Exato. e já ir preparando, né, essa E paciente. estou aqui para te receber, para a gente poder fazer uma programação, conversar sobre métodos contraceptivos, né? Então tem isso também, da E é gente o criando plantar a esse vínculo, sementinha. né? Nossa, mas com Exato. 12 anos, a primeira menstruação, você já vai falar de risco de infecção sexual? Eu vou, mas eu vou falar de um jeitinho, que Exato. obviamente não é o mesmo que eu vou conversar Exato. com a menina de 19. Exatamente. Mas gente, a gente fala muito de janela de oportunidade, né? A gente fala de janela de oportunidade terapêutica, mas aqui não é terapêutica, né? É uma janela de oportunidade de orientar, de né? educação Exato. mesmo. Não, e a gente não pode perder essa oportunidade, porque a gente comentou aqui da sexualização precoce, e não tem como ignorar isso, né? A gente falou aí da forma patológica pela criança que entra na puberdade precoce, mas não tem como ignorar que a sociedade está iniciando vida sexual mais cedo, né? Então, uma menina de 12 anos, hoje em dia, já entende muito, né? Sim. Sobre vida sexual e tudo. Então, eu acho importante, sim, a gente ir aos pouquinhos, não precisa ser na primeira Exato. consulta mesmo, que às vezes a criança ali, adolescente, vai ficar sem graça, com vergonha, né? Principalmente se estiver acompanhado da Principalmente mãe, se né? estiver acompanhado da mãe. Mas a gente tem que, sim, ir introduzindo essa sementinha e deixar o espaço aberto da liberdade. Vou puxar o gancho aqui para a gente falar sobre a questão de legalização mesmo, de lei. A criança, se pode ou não pode ser atendida sozinha, né? Esse adolescente, sem a mãe ou não. Então, tem uma... Quem que tá... Foi você que tava comigo, não foi? Do que a gente foi naquela aula do Ouro Minas? Foi. Foi, não foi? Foi, Do foi Implanon. Eles falaram muito sobre isso. Então, tem a faixa... E aí, na verdade, a gente ainda não tem um ponto de encontro, a gente não tem uma interseção perfeita. Porque tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eles consideram que acima de 16 anos eles têm autonomia de ir à consulta sozinha, desacompanhada, se for vontade da criança. Eu vou falar criança, tá, gente? 16, não adolescente. Eles vão me bloquear, vão me cancelar se eu chamar um de 16. Cancelada. Vou cancelar. Então tá, adolescente. Mas aí tem um gap, assim, tem uma lacuna que é de 15 para menos. Então, antes de 12, obrigatoriamente tem que ser acompanhado de um adulto. Entre 12 e 15, aí a gente tem que ver o que é a queixa, porque tem essa questão também. Se for alguma questão que coloque em risco a vida dessa criança ou adolescente, a gente tem obrigatoriedade de chamar o adulto ou o responsável. Não precisa ser o adulto, pai e mãe. De repente, a criança prefere, ou o adolescente prefere vir com uma tia, a irmã mais velha, a vizinha, né? Então, a partir de 16, legalmente, estou falando até de quê, gente? Não é o ECA que eu ia falar, não é o do brasileiro, como é que é? Do Código de Legislação. Penal. Então, tem o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eles não... Parece que tem uma divergência da idade, né? Então, a OMS considera uma faixa, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera outro, mas, assim, via de regra, eu acho que menor de 12 anos não tem a menor capacidade de uma consulta sozinha. Acima de 16 já tem competência de ir sozinho, a gente pode acolher esse adolescente. Inclusive, a gente tem essa questão que o nosso Conselho Federal de Medicina nos respalda, que a gente tem como manter essa consulta totalmente em sigilo. Então, não tem essa de, minha filha foi aí, eu queria que você me falasse o que foi conversado aí dentro. Se for uma questão que não coloca em risco a vida dessa adolescente, a gente não tem por que quebrar o sigilo médico, né? A gente tem esse respaldo. Agora, entre 13 e 15, a gente eu acho que tem que individualizar caso a caso. Sim. Eu também acho. E até acho interessante, né? Claro que tem algumas situações, eu acho que sim. Eu tô falando assim, vamos supor, adolescente, 14, 15 anos. Em algumas situações, a mãe, né, se quiser relatar alguma coisa, pode entrar, mas eu acho que no momento da consulta é interessante, mães, deixarem a adolescente com o médico. Ter um momento Ter um ali momento sozinho, só nosso, né? Um momento nosso de escuta. Às vezes ela quer realmente falar alguma coisa íntima.
que às vezes ela tá com vergonha de falar com a mãe. Eu, como mãe, eu sempre aconselho as adolescentes a confiarem nas suas mães, que elas são realmente as melhores amigas e cuidadoras. Então, se elas tiverem alguma angústia, eu incentivo elas a procurarem suas mães para conversarem, né? Mas como ginecologista, a gente ter esse momento só com a adolescente pode ser melhor para adolescente, né? Porque aí a gente vai conseguir realmente, às vezes, ajudar aquela menina. E se ela tiver o tempo todo na presença ali de um cuidador, talvez ela não vai se abrir, a gente não vai conseguir ajudar a demanda que ela está precisando, né? Exatamente. Então, por exemplo, muitas vezes, dependendo da faixa etária, né? Então, eu estou considerando essa faixa etária que a gente está Isso. falando aí de adolescente. Se a demanda dela for contracepção e ela não tiver contado ainda para essa mãe ou para essa acompanhante que ela já teve a primeira relação sexual ou que ela tem intenção de ter, de repente ela não vai querer falar. E ela vai sair da consulta sem objetivo. Exato. O que vai E colocar ela em correndo mais risco. riscos, riscos de Exatamente. adquirir doenças, de uma gestação não planejada, né? Então, é importante, sim, a adolescente passar pela consulta com o ginecologista e ter um momento a sós. Eu acho que é super importante. Eu acho que os pais podem entrar no primeiro momento, relatar se tem alguma coisa, mas dê esse espaço de liberdade para adolescente, né? É Eu uma acho que faz toda a confiança também, diferença. né? Exatamente. Exato. E Um é voto de a tal confiança do, pro seu do filho. vínculo, né? O É. início de criação de vínculo com uma menina que vai se sentir segura, vai se sentir ouvida, vai se sentir acolhida e vai saber que dentro daquele consultório ela pode levar todas as angústias, ela pode levar as dúvidas, ela pode inclusive confrontar informação que de repente ela viu na rede social Exato. e aí ela vai colocar na balança, assim, ó, eu escutei isso aqui, eu vi isso aqui, minhas amigas na rede social, a médica falou isso aqui, essa médica me acolheu, ela me escutou, ela me deu um espaço para eu conversar sem a minha mãe, ela me aconselhou sobre a minha demanda, ela não me julgou porque eu tô querendo começar a tomar anticoncepcional. Então, isso é uma ferramenta extremamente importante, até pra gente ter essa porta de conversa, Espaço. Esse esse espaço, espaço, exato. exatamente, esse espaço para diálogo, né? E aí, vamos Perfeito. finalizar agora, então, com as dicas que a gente vai dar para as mães, né? Que a gente está falando mais de mães de meninas. Então, acho que já deu para pescar muita coisa aqui, né? Mas o que que a gente, quanto mães, a gente pode fazer com as nossas crianças para a gente reduzir o risco de puberdade precoce? Eu começo, porque eu sou a mãe chata. Não dá maquiagem, não passa esmalte, não dá. Gente, skincare. Não é hora. Menino de 8 anos com skincare. A gente tá. Quando o adulto faz isso, eu acho que quando a mãe faz isso com a criança. Gente, eu não tô falando, não tô demonizando nada disso, tá bom? Ah, é um aniversário, é uma festinha. Ok, chega em casa, lava o Uma rosto. apresentação de balé. Eu tô exato. dizendo assim, o que eu vejo que é uma constante. Exato. É a menina que tem uma penteadeira no quarto com um monte de maquiagem. Não precisa disso, que vive com a unha pintada. Não precisa, deixa a criança ser criança. Por quê? Porque isso aí a gente já falou. Vai ter impacto físico, vai ter impacto social, vai ter impacto psicológico e emocional. Então, a gente precisa ser firme. Eu sei que é muito difícil, a gente é muito julgado nessa sociedade que as pessoas tentam se encaixar para serem bem aceitas, mas é função da mãe zelar pela filha. Nossos filhos são nossos bens mais preciosos. Então, não está na hora, eu acho que não é. Infância não é hora de oferecer e permitir comportamentos de mini adultos. Elas não são mini adultos, elas são crianças. Então, vai ter o momento certinho de usar maquiagem, de fazer skincare, de alisar cabelo, de escovar, de usar unha pintada. Então, acho que a primeira das coisas que a gente pode fazer para minimizar a exposição é não oferecer. Porque as coisas às quais a gente está exposta, que a gente vai falar também, tem coisas que não tem como. É o que a Duda falou. É impossível De tudo, cercar tudo. excluir. É. Não tem jeito. Só se a gente vivesse dentro de uma bolha, é capaz que na bolha vai ter também, porque. Mas cuidar dessas meninas, oferecer produtos. E assim, hoje temos produtos. Nem vou falar de maquiagem, porque isso aí eu não acredito que tenha, não. Maquiagem, esmalte. Vou falar do que criança precisa: shampoo, condicionador, um hidratante. Tem os produtos, e eu vou falar como cacheada que sou, que eu estudei muito sobre isso, eu tenho um filho cacheado. Que são linhas que eles chamam de low pool e no pool, que são produtos já desenvolvidos com um baixo teor de fitalato, que é um disruptor endócrino, com alguns minerais, com alguns sais que, em teoria, são produtos químicos e que têm efeitos maléficos.
Então, a gente já tem linha desenvolvida especialmente para criança. Tem desodorante, né? A criança já está naquela fase ali da puberdade, começou com cheirinho na axila, então orientar higiene, mas tem o produto específico. Então, criança precisa ser criança e usar produto de criança. E a gente não precisa pular fases, porque a gente falou aqui do tanto que a gente reclama que a vida está passando depressa e, de alguma forma, a gente está querendo espremer, esmagar, encurtar essa infância. Outra questão é a alimentação, né? Ofertar uma alimentação mais natural, rica em grãos, em vegetais, né? Menos industrializados e verdade, ultraprocessados. Isso. Atividade física, tentar manter o peso adequado, evitar o uso de telas, Cuidado prestar com os atenção. plásticos. Isso. Então, assim, alimento que você for aquecer ou congelar, evitar de usar recipiente plástico, principalmente esses plásticos mais Isso. durinhos, porque tem os bisfenóis que a gente hoje, quem assistiu e não colocou para acelerar, sabe? Exato. ouvi. Já entendeu que não é só o ar. Então, os Preferir bisfenóis em geral. Vidro, né? Para ir no micro-ondas. Isso. Tem alguns estudos que falam que até aquele plástico filme que a gente enrola ali. Tem. Hoje mesmo eu fiz um sanduíche para minha filha, enrolei nesse plástico aí, depois E a lembrei, gente esquece, porque é tanta coisa. É impossível, gente. É o que a gente tá falando. É pra mas a gente pode minimizar. minimizar, né? Exato. E fiquem atentos, né, ao corpo dos seus filhos, às mudanças. Qualquer coisa levem ao pediatra ou ao ginecologista, que a gente está aqui para ajudar também, Com né? certeza. Isso aí. Mais uma vez, obrigada, né? Se Obrigada. deixar, a gente Mães de fica 3 aqui, ó. meninas. Tá? Eu tô pensando nisso até agora. Delícia demais, gente. Obrigada pela visualização desse episódio. Fiquem de olho. Tá quase chegando a nossa licença maternidade aqui, mas a gente ainda tem Ainda mais tem alguns episódios para episódios. vocês. Um abraço. Tchauzinho. Tchau, tchau.